Hello guys, how are you? Estamos de volta para nossa quinta aula. Já estamos na metade do nosso curso, né? Com 10 aulinhas. E hoje a gente para de falar de verbos. A gente vem falando de verbos já desde a segunda aula. E agora a gente entra numa outra categoria de palavras. A gente entra numa outra categoria morfológica. Eu gosto de começar falando sobre as técnicas de leitura, depois passando para os verbos, porque eu acho que são a base da língua. Né? É isso que demonstra como as coisas aconteceram e acontecerão. Então os verbos eles são muito importantes. E a gente precisa, na hora de ler, saber se a gente está lendo um texto que fala do agora, do amanhã ou do passado. Só que assim, o texto não é feito só de verbos, a gente tem outras palavras. E aí na aula de hoje a gente vai falar basicamente de três categorias aí importantes. A primeira delas vão ser os substantivos, que em inglês a gente chama de nouns, né? São os nomes das coisas. A gente vai falar um pouquinho de adjetivo, embora o adjective, né? Embora o nosso foco não seja exatamente eles, porque assim, em termos de classificação, o adjetivo é muito parecido com a classificação que a gente tem em português. São os detalhes acerca do adjetivo que vão importar pra gente, principalmente o grau dos adjetivos. Então eu vou falar sobre eles mais ou menos, tá? Assim, só para vocês relembrarem o que é bem parecido com o português, depois eu vou falar dos graus, tá legal? E no final a gente vai falar um pouquinho sobre os advérbios, ok? Falar só a função deles, tá? O que vocês precisam ter em mente é que essa classificação é muito parecida com a do português, da nossa língua. Tá? Em português tem substantivo, no inglês também, tem adjetivo, no inglês também, e tem advérbio também. O que eu achei mais importante para a gente falar sobre cada um deles, além dessa parte básica, é saber o que tem de diferente. Tá? Então, os substantivos, por exemplo, vão ter um problema em relação ao plural. Ok? E aí o adjetivo vai ter o quê? Esse problema em relação ao grau e a posição dele na frase. E o advérbio vai ter o quê? Vai ter as funçõezinhas que eles vão exercer. E algumas delas, por exemplo, a gente até falou quando a gente falou de tempo verbal. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. A gente vai começar pelos substantivos aí, que como eu falei para vocês, a gente chama de nouns. São os nomes, galera. Então, ó, o que a gente precisa saber? Que os nouns são, ó, are words that identify, sai um Szinho a mais aqui, a person, a place, or thing, or names of one of them. Ou seja, ele vai identificar uma pessoa, um lugar, uma coisa, e aí a coisa no sentido geral, dando o nome dessas coisas, podendo até ser um nome próprio. Até então, nenhum problema, muito parecido com o português. A função do substantivo é nomear as coisas, nomear uma pessoa, um lugar, e é basicamente isso. Uma coisa importante a gente saber sobre os substantivos é que eles são a única classe que é pluralizada na língua inglesa, com exceção dos pronomes demonstrativos e uma ou outra palavrinha, tá legal? Exceção. Essa é a única classe em que nós pluralizamos. A gente não pluraliza, não flexiona em número, tá? Adjetivo, a gente não flexiona advérbio, verbo a gente flexiona, mas não é exatamente em relação total, em relação a números. Se a gente vê o passado, né, se vocês forem lá na aula de passado, a gente vê que a gente bota ED em praticamente tudo, a não ser nos verbos irregulares. A gente não tem essa concordância, né, de número, como a gente tem em português. E a gente vai ter o plural basicamente nos substantivos. E aí que é o tom da nossa questão, tá? É o tom da nossa aula de hoje. O que esse substantivo tem de especial? Vamos lá. Ele vai classificar, ó, person, né, man, homem, woman, mulher, teacher, né, eu, né, professor, nome de uma pessoa, aí John, Mary, pode falar de um lugar, ó, place, a home, que é o nosso lar, office, que é um escritório, town, que é uma cidade, ou até o nome aí, por exemplo, de um continente, America, né, thing, e aí pode ser qualquer coisa, né, table, mesa, car, carro, banana, monkey, money, que é dinheiro, music, love, dog, monkey, por aí vai. Pode ser de qualquer coisa. Tá legal, galera? Então dá um nome para as coisas. Mas atenção, some nouns can be verbs without any alteration in spellings. Então, galera, alguns substantivos, eles vão virar verbos ou vice-versa, sem que a gente mude nada na escrita. Como assim, Daniel? Vamos pegar, por exemplo, o verbo amar em português. Ele é amor, é o substantivo, e amar é o verbo. A gente tem uma alteração de ortografia, a gente tem uma alteração de spelling aí. Beleza? O verbo cozinhar em inglês, o verbo cozinhar em português e cozimento. Então, ou
cozido, né? E aí vai variar. Então você tem variação. Se você muda de verbo para substantivo, de verbo para adjetivo, você tem uma alteração na ortografia da palavra. Em inglês, a gente tem algumas palavras que elas são exatamente iguais quando elas são substantivo e elas são exatamente iguais quando elas são verbos, ok? Claro que a gente não está mencionando, né, o uso do ED ou a adição do ING. Ele purinho, ele na sua forma infinitiva, ele vai ser igualzinho, tanto quanto o verbo quanto o substantivo. E o que isso é importante para mim, Daniel? Isso é importante porque eu preciso saber, na hora de que eu estou lendo, se aquela palavra ela é o nome, o substantivo de alguma coisa, ou se ela é uma ação, né? Então, por exemplo, vamos analisar isso, ó. A palavra aqui, ó, love. Love está sendo usada aqui como substantivo amor. She is the love of my life. Ela é o amor da minha vida. Embaixo tá I love her so much. Eu a amo muito. Então, love, na primeira frase, está sendo usada como substantivo, amar, amor, e embaixo como verbo, verbo amar. Você vê que love está escrito da mesma forma. Outro exemplo para vocês aí, ó. I cook really well. Eu cozinho muito bem, tá? E aí embaixo tá assim, ó. I work as a cook. Eu trabalho como um cozinheiro. Então a palavra cook pode ser tanto o verbo cozinhar, quanto a palavra cozinheiro, cozinheira. Tá ok, galera? Então assim, eu preciso na hora que eu estou lendo o meu texto saber se aquela palavra está sendo usada de um jeito ou de outro. E em português seria muito mais fácil, amor e amar, né? Você tem elementos que te mostram quando é um substantivo e quando é um verbo. Em inglês não, só o contexto vai poder me indicar isso. Essa é a primeira atenção para vocês. Vamos seguir. E aí, uma coisa que não tem em português é que os substantivos eles podem ser considerados contáveis, countable, ou incontáveis, uncountable. O que é isso, basicamente, Daniel? Basicamente é dizer que os contáveis são aqueles que eu posso pluralizar, enumerar, contar, ok? E os incontáveis são aqueles que eu não posso pluralizar, não posso contar. Como assim, Daniel? Vamos olhar os exemplos aí, ó. Contável, exemplo para vocês. 2 bottles of water, 2 garrafas de água. Eu conto garrafa, então eu posso pluralizar. $10, eu conto dólares, $10. A glass of wine, um copo de vinho. Então, ó, glass eu posso contar. Deixa eu só apagar aqui porque vai entrar mais palavras. 2 doubts, 2 dúvidas. 4 cups of coffee, 4 xícaras de café. Tá? Então, eles têm forma plural. Repare que eu estou pluralizando e, ao mesmo tempo, eu consigo, ó, contar. Isso aqui significa que um substantivo ele é contável. E como assim incontável, Daniel? Vamos ver aqui do outro lado. Ó. Uncountable. Some water. Alguma água. Em inglês, eu não posso contar líquido. A gente pode chegar no restaurante e pedir 2 águas. Mas concorda comigo que se o garçom, a pessoa que está te atendendo, trouxer 2 garrafas de água, 2 copos d'água, 2 xícaras de água, 2 garrafas enormes de água, 2 baldes de água, ele está te dando 2 águas? Então é claro que no nosso dia a dia, a gente naturalmente vai acabar recebendo 2 garrafinhas ou 2 copinhos. Mas ele não tem 2 águas, tem 2 garrafas de água ou 2 copinhos de água. Você conta, na verdade, os copos. Em inglês, isso não tem como ficar pluralizando esses líquidos. Então a gente chama isso de substantivos incontáveis. Tá legal? Outro exemplo para vocês aí, ó. Little money. Eu conto dólar, galera, mas eu não conto money. Eu não chego e falo assim, ó, eu tenho 2 dinheiros e você tem 3 dinheiros, então você tem mais dinheiros do que eu. A gente conta real, dólar, livre, por aí vai, euro. A gente não conta dinheiro. Você tem 2 dinheiros, eu tenho 3, então eu tenho mais. Isso não existe, tá legal? Much wine. Eu conto, ó, o copo, mas eu não conto vinho. Muito vinho, não 1 vinho, 2 vinhos. Em português eu posso fazer isso, em inglês não. Palavras que não tem plural, como é o caso de information. Information, galera, é uma palavra sem plural em inglês. Você não conta informação. Informação é uma coisa só. Você tem uma dúvida, tem uma pergunta, quer um indicativo de alguma coisa, mas você quer informação no geral. Meio complicado a gente perceber isso na nossa língua porque a gente conta informações. Beleza? E aí, a lot of coffee, eu posso contar xícara, mas eu não conto café. Beleza? Então, essa galera aí, ó, não tem forma plural. They don't have plural form. E aí, isso é um problema muito grande, porque às vezes você, assim, tá aprendendo inglês,
acha que pode pluralizar e botar S em tudo. Não pode. E isso gera problema para uma outra coisa que a gente vai ver na frente, que é o uso dos quantificadores, né? Do some, do any, do no, do much, do many, do little, que são palavras que vão aparecer certamente no texto, nos textos de vocês, de qualquer prova, de qualquer tipo de vestibular, né? Inclusive, principalmente o Enem, e aí você vai ter que saber lidar com aquilo. Por que apareceu much e não many? E vice-versa, a gente vai ver isso numa outra aula. Vamos seguir aí, galera. Atenção. In English, the nouns deixa eu só ajeitar aqui que saiu demais aqui, ó. In English, the nouns can have the traditional plural form as, an irregular plural form, or no plural form. O que eu quero dizer com isso, Daniel? Em inglês, as palavras podem ter o plural tradicional, que é colocar o S ou o ES, umas variações, mas assim, colocar o S para pluralizar, que nem a gente faz em português. Pode ter um plural que a gente chama de plural irregular, a gente vai ver isso, e aí que gera o problema dos substantivos, e não ter plural nenhum, como foi o caso information. Tá legal? Ou como foi o caso dessas outras palavras que a gente viu. Ok, vamos analisar isso. Ó. O plural em inglês, ele vem da seguinte forma. Mas antes, alguns substantivos eles podem ser contáveis ou incontáveis ao mesmo tempo. Como assim? Analisa comigo. A palavra hair, quando ela tem o sentido de fio de cabelo, ó, there are 2 hairs in my coffee. Tem 2 fios de cabelo no meu café. Ele pode ser pluralizado. Quando eu digo cabelo no sentido total da coisa, eu não posso contar, eu vou dizer I don't have much hair, eu não tenho muito cabelo. A palavra light, quando tem o sentido de as lâmpadas de um lugar, ele pode ser pluralizado. There are 2 lights in our bedroom. Há 2 luzes ou 2 lâmpadas no nosso quarto. Mas quando eu falo no sentido de luz, luz mesmo, a iluminação, close the curtain, there is too much light. Ou seja, fecha a cortina, há muita luz, eu não posso contar. Então, tá vendo? Eu uso much aqui, que é para incontáveis. E assim para todas as palavras. Paper, room, time, work, tá? Aí no material, como vai ficar disponível para vocês, vocês vão ver pelos exemplos que essas palavras elas podem assumir plural e singular, e dependendo do seu contexto. A palavra time, por exemplo, né, que está ali como exemplo, quando ela tem ideia de tempo, ela é incontável, mas quando ela tem ideia de vez ou vezes, ela é contável. Então vai depender do contexto em que aquela palavra é utilizada. Então não pensa que o time já é tempo. Analisa a frase, vê que sentido tem ali naquele contexto, beleza? E aí a gente vai para esses plurais aí. Como é que funciona o plural do inglês? O regular é simples. É só a gente colocar, ó, o S. Então, ó, apples, maçãs. Cars, carros. Beds, camas. Walls, paredes. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente adicionei o S às palavras, igual ao que eu faço em português. Tá ok? Em alguns casos, galera, dependendo do finalzinho da palavra, vocês sabem bem que em inglês as palavras podem ter escrita bastante diferente do português. Então, elas podem terminar com CH, SH. Quando elas terminarem dessa forma, você não bota só o S. Você vai fazer como? Ó, por exemplo, watches, que significa, além do verbo assistir, significa relógio, relógio de pulso. Então, se termina em CH, eu não posso adicionar só o S, eu tenho que botar S. Se terminar em SH, ó, ashes, significa cinzas, tá? Também termina em SH, tem que botar S. Buzzes, que são os barulhos, os ruídos de alguma coisa, normalmente de insetos. Aí, ó, termina em Z, tem que botar S. Boxes, termina em X, tem que botar S. Buses, que são ônibus, né, mais de um. Né, tem que botar S porque termina em E. Tomatoes termina em O, tem que botar S. Dani, toda vez que terminar em O, eu tenho que botar S? Não, essa é a regra. Terminou em O, tem que colocar S, mas tem umas variações aí. O O é um pouquinho complicado, depende da raiz da palavra. Como assim, Daniel? Por exemplo, antes da gente ir lá pro O, deixa eu só falar uma outra forma. Às vezes termina em Vs. Ó, se terminar em F, leaf é folha, folha de árvore. Tá legal? De planta. Se forem folhas, fica leaves. Knife, se terminar em FE, ou F ou FE, vira knives, que são facas. Wife, que é esposa, ó, termina em FE, vira wives, tá? Esposas. Aí, galera, IES, se terminar em Y, e antes do Y tiver uma consoante. Fly, além do verbo voar, significa mosquito. Então, one fly, um mosquito. Tá? Uma mosca, para ser mais exato, né? Mosquito é mosquito, mas fly é uma mosca. Moscas vira flies, mas assim, ó,
igual que a gente faz com o verbo. A palavra ally significa aliado, allies, aliados, você tem que trocar o Y pelo I. Baby, bebês, babies, você troca o Y e bota IES. Aí, ó, o que eu falei para vocês? O O, se ele for um substantivo com origem latina, para quem não sabe, apesar do inglês não ser uma língua latina, como é o português, o espanhol, o italiano, né, o francês, o inglês ele teve vários encontros, vários momentos com a língua latina, né, por uma questão histórica. E isso influenciou também a formação da língua inglesa em muitas palavras, tá? Não é a base da língua, naturalmente, mas em muitas palavras. Então, quando essa palavra vier do latim, você vai ver que ela é bem parecida, bem transparente com o português, ela vai receber o S normal. Olha aí, ó. Radios, só o S. Studios, só o S. Videos, só o S. Soprano, só o S. São palavras que são basicamente iguais às palavras que a gente tem em português, bota só o S. Beleza? Até então, tudo bem. O problema está aqui, ó, nos plurais irregulares. Em inglês tem uma coisa que chama plural irregular. O que é isso? Na língua inglesa, ela foi criada a partir de alguns dialetos, tá? Dos povos germânicos, tá ok? Então, quando a língua começa a se formar, ela teve basicamente, na sua estrutura principal, como as línguas principais, os dialetos, as línguas dos anglos e dos saxões, que eram tribos que entraram na parte insular da Europa, se estabeleceram ali e aí começaram a desenvolver o país. Então a língua inglesa, ela tem como base formadora dela esses idiomas, essas línguas, tá ok? E essas línguas tinham plurais diferentes que não eram feitos com S. Eram plurais feitos de maneira muito diferente, tá legal? Então algumas palavras permanecem na língua, existe uma reminiscência disso na língua moderna, na língua que a gente tem hoje contemporânea. Então algumas palavras vão ter um plural que a gente chama de irregular. Por que é irregular? Porque está errado? Não, é porque eles ainda mantêm essa maneira de serem pluralizadas que ficaram do passado. Então, por exemplo, vamos analisar isso. Ó. Existia naquela época o EN no final, deixa eu só apagar aqui para vocês visualizarem melhor, o EN era uma marca de plural. Então a palavra man, aqui ó, masculino, homem. Men, tá com EN, homens. Outro exemplo, a palavra woman, mulher. Women, mulheres. Então ó, repara que a gente tem a mesma lógica do EN. Outra, a palavra child, criança. EN, children, crianças. Tem mais exemplo, Daniel? Tem. Uma que a gente pouco vê, ó, mas que pode aparecer. A palavra ox, que significa boi. Oxen, bois. Beleza, galera? Então, você vê que existe aí um certo padrãozinho. Mas, Daniel, é só então um EN, a irregularidade possível? Não, existem outras irregularidades também provenientes desses dialetos, também provenientes dessa base histórica da língua, tá? Como, por exemplo, ó, palavras como tooth e foot, que tem esse OO aqui no meio. Ah, Daniel, então toda palavra que tiver OO, ela vai ter esse plural irregular? Não. Vou dar um exemplo aqui para você escrever aqui do ladinho. Ó. A palavra boot, por exemplo, bota, continua sendo boots com S normal. Ok, galera? Não, a gente tem que fazer o quê? Infelizmente, a gente tem que decorar. A palavra tooth, que significa dente, vai ter como plural dentes, teeth. A palavra foot, que significa pé, daí o nome futebol, né? Vai ter a palavra, ou vai ser o plural como feet, que são pés. Então, também existia num desses dialetos, tá legal? Que não são só os anglo-saxões, não, eram outros, né? Um plural feito a partir da troca dessas duas vogais OO para vogais EE. Então a gente viu, por exemplo, EN e já viu EE. Só assim, Daniel? Não, a gente tem outras alterações. Por exemplo, alterações em que a palavra muda completamente, como é o caso de mouse, que é camundongo, e mice, que são camundongos. A palavra louse, que é piolho, e a palavra lice, que são piolhos. A palavra person, que é pessoas, e a palavra people, que são pessoas. Daniel, eu já vi a palavra persons. Existe? Existe. Normalmente é usada a palavra persons quando existe alguma ideia de mais de um indivíduo. Quando o todo deixa de ser importante, people, e a individualidade, we have different persons here. We have 10 people, nós temos 10 pessoas, and 10 very different persons. É um termo um pouco mais
acadêmico, tecnológico, talvez, mas dentro de uma área mais de scholars e tal, mas aparece, pode aparecer. Tá legal? Segunda parte da nossa quinta aula, que a gente está vendo aí, né, os substantivos, e a gente estava falando sobre o plural de substantivos, vimos o plural regular, que é igual ao do português, e agora a gente está vendo o plural irregular, tá? Que em inglês tem esse probleminha aí. E Daniel, mas me diz por que você está falando disso. Ora, se eu tô lendo um texto e vejo uma palavra sem S e eu não estou habituado com isso, eu posso pressupor que aquela palavra não é uma palavra plural. E é. E aí você às vezes vai ler mal por causa disso. Vou dar um exemplo para vocês. Uma questão do Enem. Houve uma questão do Enem em que via um dos exemplos que a gente viu no nosso primeiro bloco da aula, que era o mouse, mice, tá? Vinha escrita aquela palavra mais. A princípio parecia uma palavra que vocês talvez não conhecessem, mas na verdade é uma palavra que vocês conhecem. Porque, né, quem não conhece o Mickey Mouse, ou quem não conhece a própria mouse que a gente usa, né, nos computadores, né, que veio da semelhança com camundonguinho e tal, só que é o plural de mouse, é mice, e apareceu numa questão do Enem. Por que que não pode aparecer um outro plural irregular? Aliás, eu falei do mice porque ele é diferente, mas people aparece o tempo todo. Vamos ver outros aí, galera. O problema tá em alguns casos em que a palavra não muda nada, ó, no plural e no singular, ela fica igual. A palavra sheep, por exemplo, é ovelha. Ovelhas também é sheep. Deer significa gamo. Gamo é como se fosse um cervo, aquele com uma galhada assim, tá? Deers não existe. Então, ó, gamos, cervos, vai ser deer, tá? Então, galera, o que isso é importante? Como é que eu vou saber, então, Daniel, você está falando de 1, 2, 3, é só olhar o que vem na frente. Se vem um número, 2, 3, se vem a palavra alguns, né, que é o some, né, ou então many, tá? Então, eu vou saber se é plural ou se é singular dessa forma. Mas só tem isso de irregularidade? Não, Dani. Tem aqueles que vêm, ó, vamos lá. Tem aqueles que vêm com origem latina. Olha o latim de novo aparecendo aí. Tá vendo como é que o latim ele também importa para a língua inglesa? Existem uma série de palavras muito utilizadas no campo tecnológico, no campo da medicina, nas áreas de estudo, tá? Devido, né, à questão dos monastérios, né, das áreas estudiosas serem as áreas religiosas ao longo da história. Então, esses termos tecnológicos de estudo ficaram muito ligados ao latim, inclusive dentro da língua inglesa, apesar de não ter a base no latim. Essas palavras, elas são palavras que têm o plural irregular. E o mais interessante é que muitas delas a gente usa até em português no nosso dia a dia, de maneira plural, e a gente não percebe que a gente está usando uma palavra plural. Quer ver? Vamos analisar algumas. A palavra cactus, que em inglês é cacto, termina em US, assim como fungus, que é fungo. Essas palavras que terminam em US, elas têm como plural, em inglês, o uso do i. Dani, sempre. Não. Em alguns casos, as palavras já estão podendo optar em usar o plural regular e o irregular. Como assim? Olha para cá. Focus, a palavra foco, teoricamente seria foci, como plural. Tipo foco e focus. Mas já existe a palavra focuses. Então, peraí, é opcional? É opcional. Beleza? A língua muda, a língua é uma coisa viva, então ela já aceita essas duas formas. A palavra octopus, que é o polvo, 2 polvos seriam 2 octopi. Só que já existe octopuses. Dentro do mundo da medicina, existe a palavra, né, uterus, né, que é o útero da mulher, né? Uterus, em alguns casos é escrito uteri, e em outros casos é escrito uteruses, né? Por quê? Uso, a língua vai mudando, então existe uma regularização de alguns termos, tá? E esse é um exemplo para vocês, ok? Além desses, o S que vira aí, existem mais outros? Existem. Vamos analisar aí comigo rapidinho, tá? Eu vou ter, ó, palavras que terminam em is, como analysis, crisis, thesis. Repara que a pronúncia é um pouco diferente desse IS, não é um I forte, ó, fica analysis, crisis, thesis, é um I mais seco, quase que um E. Quando vira plural, ele vira um ES aqui, ó. Então fica analyses, crises, theses. Então, ó,
Fica mais I ainda a letra E. E aí é por isso que o inglês é um pouquinho complicado às vezes pra gente aprender, né? Porque ele escreve de um jeito, mas fala tão diferente, né? Pois é. E aí, ó, essas palavras todas, analysis, né? Crisis, todas essas palavras vieram do latim. Então elas têm esse plural diferente. Então, olha só. Crisis termina em IS, mas não está no plural, é singular. Mas crises com ES é plural. Olha que engraçado. Então, assim, você pode ter aí essa questão aparecendo para você. De repente o texto está falando de uma crise só, você está achando que está falando de várias. E não é. Cuidado com isso. Vamos lá. Outra forma que o latim tem aí. A palavra phenomenon, como criterion, tem final ON no singular. E no plural, vira phenomena e criteria. Olha que engraçado, a palavra phenomena e criteria aparecem palavras no singular, mas criteria são critérios e criterion é critério. Então, ó, a palavra criteria é uma palavra plural e ela aparece muito mais nos textos de maneira plural, porque a gente sempre tem um bando de critérios que definem as coisas. E não normalmente um, né? Sempre um bando deles, né? Mas, Daniel, só isso? Não. Olha a palavra datum, bacterium, millennium. São palavras que terminam em U, M, e elas também vão ter o plural em A. Repara aí, ó. Datum, você não conhece, mas data você conhece, ou então data, né? São os dados do computador. O computador tem sempre uma série de dados, né? Nunca é um dado. Então, você dificilmente vê a palavra datum escrito, você sempre vê data. Tá? A palavra bacterium, como está aqui para vocês, ó, dificilmente uma pessoa é atacada por uma bactéria, é sempre atacada por um monte delas. Então, olha que coisa engraçada. Essa palavra aqui, ela na verdade é uma palavra plural. Ela é bactérias, porque uma só é bacterium. Millennium, que é milênio, é um só. Millennios é millennia. E olha que coisa louca. Appendix, que é o apêndice, tem appendices, fica, ó, o X vira Ices, appendices. Vortex vira vórtices. O ES também vira Ices. Tá vendo? E aí, galera, isso pode aparecer pra gente de uma série de formas nos nossos textos. Aí a gente vai fazer um exercíciozinho só pra gente treinar isso aí, tá certo? Eu trouxe pra vocês aí hoje, ó, uma comic strip, né, um comiczinho aí pra vocês. E aí tem um menino muito aborrecido. Vou dar uma lida pra vocês. I hate plurals. Two gooses are geese. Porque o goose, galera, para quem não sabe, significa ganso e ele não tem o plural regular. O plural de goose, gansos, é geese. Aí ele tá falando assim, dois gansos não são dois gansos, né? São dois geese, né? But two nooses are knees. Ele tá incomodado com isso. E que essa palavra não segue a mesma lógica. Aí ele vem aqui, ó. And get this. Escuta essa. More than one tooth, como a gente já viu, are teeth. Então, peraí. Termina em O, vira E, e às vezes sim, às vezes não. Ele está muito incomodado, né? Aí, segue aí, a irmãzinha dele passa, né? Would two of her be Wreathy? Que aí o nome dela é Ruth, e aí não vira Wreath, né? Mas ele brinca com isso aí. Aí tá lá, o menino está incomodado com algo. Explique o que gera esse incômodo nele e mostre através de exemplos retirados da tirinha. Então, o que incomoda ele? É que a língua não tem um padrão plural, mesmo na sua regularidade ou na sua irregularidade. Se ele cria uma irregularidade, ele mesmo assim não cria uma regra para essa irregularidade. E mesmo dentro da regularidade, tem um monte de coisa que foge da regularidade. Então, assim, para ele está ficando muito complicado. Como é que é isso, afinal de contas? Não tem jeito, ele tem que decorar, ele se incomoda por isso. E quais são os exemplos? O que ele deu aqui, ó. O goose, que é geese, e o nose, que não é knees, e o tooth, que é teeth e não toothes. Então a gente retiraria do texto isso aí. Tá legal? Essa questão não é uma questão muito cara, Enem. É uma questão que a gente poderia ter mais aí com essa brincadeira da gramática num vestibular mais estadual, como aqui no Rio de Janeiro, o caso da UERJ, né? Ou numa PUC, por exemplo. Mas vale a gente perceber que a gente pode ter uma brincadeira com isso aí. Apesar de eu ter dito que não é muito a cara do Enem, houve uma questão do Enem uma vez que brincou com a polissemia das palavras. Nada impede do Enem vir com uma brincadeira com o plural. Qual é o problema gerado aí? A gente criar uma questão interpretativa a partir do problema com o plural. Então não impede, né? A gramática não é o
o tchan do Enem, mas a brincadeira com a língua é. Porque que você conseguiu entender a graça? Não conseguiu? Isso aí poderia ser uma questão do Enem? Sim, né? Não a gramática em si, mas a brincadeira com ela, como foi o caso dessa questão em que brincava com a polissemia da palavra season, que significa estação do ano ou temporada de alguma coisa. Beleza? Vamos começar aí a falar sobre os adjetivos. Só que, galera, para falar de adjetivo, a gente tem que saber mais ou menos o que é um adjetivo. O adjetivo é uma palavra que normalmente acompanha, que vem acompanhando um substantivo. A gente já viu que o substantivo é o nome das coisas. Então, adjetivo é uma palavrinha que ela vem, ó, acompanhando, qualificando, alterando, modificando o meu substantivo. Parede é uma coisa só, mas parede abóbora, né? Não é mais uma parede qualquer, é uma parede abóbora. Então a palavra abóbora, laranja, vem ser um adjetivo utilizado para parede, né? Homem alto, né? Não é qualquer homem, é um homem que tem uma altura, abaixo, acima, não importa. A gente está o quê? Classificando, modificando, alterando, qualificando esse substantivo homem, beleza? Então essa palavra em inglês é adjetivo, assim como em português. Qual é a diferença para o português? O adjetivo vem sempre na frente do substantivo em inglês. Eu não posso falar homem alto, man tall. Eu tenho que falar alto homem, tall man. Então, sempre em inglês, que você vira um substantivo, a palavra que vem depois dele, não coladinha, não vai ser um adjetivo, a não ser que exista um verbo de ligação. Um verbo de ligação vai ser um verbo como o verbo to be. Is, are, was, were, aquele verbinho que a gente já viu lá na nossa primeira aula, na nossa segunda aula, bem no início dos nossos estudos. Tá legal? Mas a via de regra o adjetivo vem colado com o substantivo, tá ok? E outra coisa que é importante saber sobre o adjetivo é que ele não se altera. Eu falo em português homens altos, mas em inglês eu vou dizer tall do mesmo jeito. Eu vou dizer paredes brancas. Eu falo paredes brancas, em inglês eu vou dizer white, não muda. Walls, eu só pluralizo, como falei para vocês, eu só mexo no substantivo. O adjetivo, ele não é flexionável, beleza? Nem gênero, nem número. As palavras em inglês não tem gênero, não tem palavra masculina, palavra feminina. Tem palavra que designa homem, designa mulher, mas não tem palavra que tem gênero. Não, a gente tem a cadeira, não é isso? E o chapéu. Em inglês a gente só tem o the. Então não tem gênero. Beleza? Aí o problema está onde? Está no grau. Uma coisa pode ser mais ou menos bonita, mais ou menos alta, ou tão alta quanto. E aí é um probleminha porque no inglês a gente tem umas questões sobre isso para falar. Aí a gente vai falar sobre esses comparativos aí. O que é o comparativo dos adjetivos? Ó, comparative of adjectives are used to compare differences between two objects they modify. Então, comparativo dos adjetivos é utilizado para comparar as diferenças ou as semelhanças, né, entre dois objetos que eles modificam. Galera, se é comparativo, vou ter um objeto ou um grupo de objetos comparado a outro objeto ou outro grupo de objeto. É um para o outro, tá certo? E a gente divide eles em três categorias. É a categoria aí, superiority, de superioridade, inferiority, de inferioridade, e equality, de igualdade, tá ok? Naturalmente, de superioridade é que alguma coisa é mais do que a outra, de inferioridade uma coisa é menos do que a outra, e de igualdade é que uma coisa é tão ou tanto quanto como a outra. Beleza? A lógica, ela é bem parecida com a do português. O problema é a estrutura, tá ok? Vamos conhecer isso aí. O primeiro que a gente vai falar vai ser naturalmente the comparative of superiority, vai ser o comparativo de superioridade. E o que ele é? Ele é isso aí, ó, galera. The comparative of superiority is used to display differences between two objects, when one is superior to another. O comparativo ele é usado para mostrar, né, demonstrar a diferença entre dois objetos, como eu falei para vocês, ó, um com o outro. Em que um é superior. Galera, eu usei a expressão superior, mas não para dizer que é melhor. Superior é porque um é mais do que o outro. Algo mais caro não necessariamente é melhor, mas é superior em valor, né? Uma pessoa mais alta do que a outra não é melhor, mas é superior em número de centímetros, né? De tamanho, beleza? É só para isso. We divide this comparative into two categories. E aí é que mora o problema. A gente vai dividir o comparativo de superioridade, assim como o superlativo de superioridade, em dois tipos de categorias de adjetivos. Como assim, Daniel? A gente vai dizer que alguns adjetivos a gente vai chamar eles de longos, adjetivos compridos, adjetivos grandes, e outro, a categoria de adjetivos mais curtinhos, menores.
E aí, como é que eu classifico isso? Da seguinte forma, ó, os longos, eles vão ter 2 ou mais sílabas. Então, a via de regra, os longos vão ter 2 ou mais sílabas. Ou, se forem provenientes de verbo. Como assim? O verbo interessar, quando alguma coisa te interessa, você fica interessado. Isso é um adjetivo vindo de um verbo. Se algo te deixa chateado, vem do verbo chatear, então a palavra chateado é um adjetivo que vem do particípio de um verbo, beleza? Então, se vier dessa forma, você vai utilizar, também vai classificar como longo, tá ok? Mas se for longo, vai ter 2 ou mais sílabas. E curto, como é que eu classifico esse curto? Ó, short adjectives, como sendo de 1 ou 2 sílabas. Ué, Daniel, 2 sílabas? Sim, mas se essa palavra tiver 2 sílabas, ela vai ter que terminar em E ou então em Y. Esse adjetivo, para ele ser considerado curto de duas sílabas, ele vai terminar ou em E ou em Y. Como assim? A gente vai analisar isso aí. Vamos começar primeiro pelos longos, ó. Long adjectives. Como é que eu vou fazer a estrutura de comparação utilizando os adjetivos longos? Primeira coisa, se é de superioridade, eu vou ter que ter o quê? O mais. O mais em inglês é o more. Então, esse more, ele é o mais. Então, é mais alguma coisa. Isso eu estou comparando alguma coisa do que. Então, ó, mais vai ser o more. Por exemplo, inteligente, em inglês também é longo, é intelligent. Ó, tem mais de 2 sílabas, por exemplo. Intelligent vai ser um adjetivo longo. Do que than. More intelligent than. Beleza? Vamos analisar isso aí, ó. Vai ser, ó, examples. She's more intelligent than her sister. Ela é mais inteligente do que a irmã. This notebook is more expensive than this tablet. Esse notebook, né, esse computador aí, né, laptop, é mais caro do que esse tablet. Notem que intelligent and expensive são o quê? Long adjectives. English is more interesting than French. Desculpa se alguém gosta mais de francês, mas eu acho inglês mais interessante do que francês. Repara que interesting é claramente um adjetivo longo, mas ele vem de um verbo, do verbo interest, né, que é o verbo interessar. E aí interesting recebe esse ing é um sufixo que pode ser de gerúndio ou pode ser um sufixo formador de adjetivo. É um adjetivo que vem de um verbo. Né? Então, entra na categoria do longo, independente do tamanho dele. No caso, ele é longo, a gente está vendo. I don't like winter. Eu não gosto de inverno. Summer is more exciting. E aí, ó, também ing, criando um adjetivo longo, né? Vindo do verbo, né, animar, deixar animado, que é o verbo excite. Beleza, galera? E aí, como são os curtos, Daniel? Os curtos, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou eliminar esse more. Esse more que viria aqui na frente, ele vai ser eliminado e vai ser transformado num sufixozinho, que é o sufixo ER. Então, você vai eliminar o more, vai sumir com o more, vai transformar ele num sufixozinho ER. Por que sufixo? Porque a gente vai grudar esse ER ao finalzinho do nosso adjetivo curto. Então, por exemplo, vai ser o adjetivo curto somado a esse ER e a gente mantém o do que naturalmente. Como assim, Daniel? Vamos analisar, ó. She is funnier than her sister. Aqui, o meu adjetivo é o adjetivo funny, que é engraçado. Funny tem 2 sílabas, mas uma sílaba é o Y. Então, a gente considera ele curtinho. Então, ele não vai ser more funny, vai ser funnier, porque esse more vai virar o quê? Esse é R que a gente vai grudar nesse finalzinho do nosso adjetivo. Outro exemplo, ó. A notebook is smaller than a desktop. Um desktop computer. Um notebook é menor do que um computador, né, de mesa, né, um computador normal. A palavra small é o meu adjetivo, ok? Ele é um adjetivo curtinho, de uma sílaba só. Então, eu vou colocar esse R. Notem que esse R, galera, nada mais é do que o more que a gente viu que virou, foi transformado nesse ERzinho aí. Outro exemplo. English is easier. Então, eu tenho easy e o ER marcando mais fácil than French. E aí, mais um exemplo. I don't like winter. Summer's warmer. Eu não gosto de inverno. Verão é mais quente, tá? Esse warm é um quente mais gostoso que o hot, né? Hot é muito quente e warm. Então, galera, você tem o more, adjetivo longo, long adjective than. E quando ele for curtinho, eu vou transformar esse more
e vou transformar ele num ER que vai ser adicionado nesse meu adjetivo curtinho, de acordo com as classificações que a gente viu. Tá ok? Isso é o comparativo de superioridade. Terceira e última parte da nossa aula. E a gente estava falando no nosso segundo bloco sobre o comparativo de superioridade. Aí a gente viu que a gente tem os adjetivos longos, adjetivos curtos. Nos longos a gente usa o more, adjetivo longo than. E a gente viu que no curto a gente bota um ER representando aquele more. Só que nem tudo é tão simples assim quando a gente fala de inglês, como a gente já viu com dos irregulares. Tudo sempre tem uma irregularidade. E aí a gente vai ter algumas questões que a gente precisa ver aí, ó. Attention. Ó, para os adjetivos, for adjectives ending, terminando em consonant, vowel, consonant, CVC, consoante, vogal, consoante, a gente vai ter que dobrar essa consoante final, ó. This car is bigger than her sister, than her sisters, tá? Esse carro é maior do que o carro dela, tá? Deveria ser sisters cars, então ficou assim, beleza, galera? Só pra você ver, botar só o apóstrofe e essa aqui. Esse carro é maior do que o carro dela. A palavra big, ok? Ele é um adjetivo curtinho, termina em CVC, eu dobro o G. Outro exemplo para vocês. Rio, né? Rio de Janeiro is hotter than São Paulo. Hot é até um T, é CVC. A gente duplica aqui o Tzinho, beleza? Para adjetivos, for adjectives ending in Y, para os adjetivos que terminam em Y, but with a consonant preceding it, mas com uma consoante precedendo, vindo antes desse Y, we must replace it for I-E-R. Tá? Então você vai trocar o Yzinho que estava lá por esse I aqui, ó. Como assim, Daniel? A gente até viu lá, ó. This house is prettier than the other. Essa casa é mais bonita do que a outra. Pretty termina em Y, antes do Y eu tenho uma consoante, eu troco esse Y pelo I. English is easier than Portuguese. Easy termina em Y, antes do Y eu tenho uma consoante S, eu troco o Y pelo I. Só cuidado que, assim, a palavra shy, apesar de antes do Y eu ter o H, a gente faz o shire sem trocar o I. Em alguns casos, algumas gramáticas, eu já dei uma olhadinha, tem gente que escreve o shire com o I, tá? Mas, assim, o que eu mais vejo é esse shy com o Y mesmo, sem alteração, ok? Sendo meio que uma exceção, ok? O que mais a gente tem que ter cuidado? Alguns adjetivos com duas sílabas, galera, você pode optar. Exemplos, clever, tanto pode ser more clever como cleverer. Narrow, que é estreito, pode ser tanto more narrow quanto narrower. Simple pode ser tanto more simple quanto simpler. Quiet, more quiet, quieter. E aí que mora o perigo. Good não vai ser gooder, vai virar better. The book is better than the movie. É melhor. Good é bom, melhor é better. Bad é ruim, comparativo vai ser worse, pior. Tá vendo? Então pior não é better, é worse. É uma das exceções. E aí a última exceção que eu coloquei para vocês é que o far, que é longe, não vai ser farer, né? Que pela lógica a gente teria assim, né? Farer, pela lógica da regra, mas não vai ser. A gente vai ter duas formas possíveis, ou farther ou further. Notem que tem esse Rzinho aqui, tá, galera? Não é pai, é farther, beleza? Então, exemplo aí, ó. This beach is farther or further than I remembered. Essa praia é mais longe, mais distante do que eu me lembrava. Aí a gente vai falar sobre o comparativo de inferioridade. Agora fica fácil porque a gente não tem mais isso de adjetivo longo, adjetivo curto. Acabou. Todos os adjetivos vão ser tratados iguais. Vamos olhar isso aí. Então, olha só. O comparativo de inferioridade, the comparative of inferiority, is used to display differences between two objects, but when one is inferior to another. Então, assim, o que você vai ter agora não vai ser superior, vai ser inferior. Então, não vai ser mais, vai ser menos. Então, a gente vai usar o quê? A estrutura aí com less. A gente troca o more pelo less. O adjetivo, seja ele qual for, e o do que permanece. Então, ó, money is less important than happiness. Então, dinheiro é menos importante do que felicidade. The two monuments are pretty. Os dois monumentos são bonitos. But the first is less pretty than the second. Mas o primeiro é menos bonito do que o segundo. Notem que important é um adjetivo longo e pretty é um adjetivo curto, mas isso não importa mais aqui. Tá certo? É menos comum a gente ver isso, né? A gente usa sempre mais. É mais bonito, mais interessante, mais importante. Dificilmente a gente usa o less, mas pode aparecer para vocês. E o de igualdade, que vai ter a seguinte estrutura, né? A gente usa eles para quê? Para botar que as duas coisas são... E desculpa, galera, isso aqui, ó, é um erro. One is the same. O professor bota Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para ficar bonitinho e acaba errando. Olha, ó. The comparative of equality is used to say how two things are the same, beleza? Então você vai ter aí, ó, deixa eu apagar aqui para vocês.
Vou botar o same em cima, já que depois vocês podem ter esse slide aí para consultar. Tá legal? Então você vai ter o tanto ou tão como pelo as, tanto ou então como ou quanto, tá? Aí para vocês verem. E aí é fácil, ó. Health is as important as happiness. Desculpa. Saúde é tão importante quanto felicidade. The Great Wall of China, Grande Muralha da China, is as beautiful as Taj Mahal. É tão bonita quanto Taj Mahal. Quando você compara duas coisas que você acha que são iguais. Isso é o comparativo. E o superlativo, Daniel, o que que é? O superlativo deixa de ser uma coisa comparada com a outra e passa a ser uma coisa comparada a todo o resto. E a estrutura é muito parecida. Como assim, Daniel? Vamos analisar aí, ó. O superlativo vai ser assim, ó. Vai ser de superioridade também e de inferioridade. Por que que não tem igualdade? Não faz sentido comparar uma coisa a todo o resto dizendo que é igual. Então vai virar 1 e 2 e vai ser igualdade. Então não tem isso. Ou é o mais de alguma coisa ou é o menos de alguma coisa. Beleza? Então vamos analisar isso. Como é que vai ser? O de superioridade vai ser assim, ó. Vai ser usado para quê? Para mostrar the highest or most extreme degree of equality. Então ele é para mostrar o mais alto ou o mais extremo de alguma coisa. Então, o mais inteligente, o mais caro, a mais bonita, o mais bonito, né? Então ele vai demonstrar o mais de alguma coisa. Se tem o mais, eu vou ter que ter o artigo e vou ter que ter esse mais. Só que esse mais deixa de ser more e passa a ser most. Quer ver, ó? Ele vai dividir novamente em adjetivos longos e novamente em adjetivos curtos. Peraí, Daniel, é a mesma lógica do comparativo de superioridade? Sim, o superlativo de superioridade tem a mesma lógica do comparativo de superioridade. Tá? Você vai dividir em longos e curtos. A gente já viu como é que faz isso. Então, como é que vai ser? Vai ser assim, ó. Opa, deixa eu botar tudo para vocês, porque a animação saiu da ordem. Os adjetivos longos, eu vou ter o ou a marcado pelo artigo. O mais deixa de ser more e vira most. Então, no comparativo era more. Lembra disso? Esse more passa a ser agora, ó, most. O meu adjetivo longo e o substantivo ao qual ele se refere. Então, por exemplo, she is the most intelligent girl. Me acompanha aqui. Here, ela é a mais inteligente menina. Aqui, this notebook is the most expensive. Esse notebook é o mais caro da loja. English is the most interesting language. Então, inglês é a mais interessante língua. Summer is the most exciting season. Então, o verão é a estação mais animada, excitante, enfim. Beleza? Para os curtos, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o most, que nem eu peguei o more naquela hora, e vou fazer o quê? Vou fazer ele morfar, vou transformar ele nesse est. Lembra que eu peguei um more e sumi com o more e transformei em Agora eu vou pegar o most e vou transformar em est, os adjetivos curtinhos. Como assim, Daniel? Funny vai virar funniest. Small vai virar smallest. Easy, easiest. Warm, warmest. Então, o funny, o small, o easy e o warm, que são curtinhos, né? São short adjectives. Vão, ao invés de ter o most aqui, ó, esse most foi substituído, ó, foi cortado e foi transformado o quê? Nesse est aqui. Da mesma forma que não tem o most aqui. Reparem que ele some daqui e é colocado nesse est aqui. Dica para vocês, galera. Para diferenciar o comparativo de superioridade do superlativo de superioridade nos curtinhos, se tem st, não fica dúvida, é superlativo. Tem que ter o st terminando. Por que você está falando isso? Porque você vai ver que worse, que é o pior, é pior que alguma coisa no comparativo, worst é o pior, tem o st de superlativo. Fica fácil você ver a diferença de um para o outro. Tá bom? Vamos analisar aí, então, essas atenções. Da mesma forma, terminou em consoante, vogal consoante, dobra a consoante. Tá vendo? Ó, dobra dobra a consoante. Beleza? Mesma regra do outro A. Se termina em Y, antes do Y tem uma consoante. O que que faz? Some com Y. Pretty vira prettiest. Easy vira easiest. Beleza, galera? A mesma lógica do comparativo. Novamente, se é shy, shyest. E aí?
Tem os mesmos que a gente usa para as duas formas? Tem, ó. The most clever, posso tratar ele como longo. Ou então cleverest. The most narrow, narrowest. The most simple, simplest. The most quiet, quietest. Beleza? E da mesma forma que eu tinha o good, que virava better, agora vira best. Olha o ST aqui. Da mesma forma que eu tinha o bad, que virava worse, agora vira worst. Olha o ST marcando superlativo aí. E o far era farther, agora vai virar further e farthest da mesma forma. Beleza? É isso aí. E o de inferioridade, como é que eu faço? Ah, desculpa, galera. E o de inferioridade, como é que eu faço? O superlativo de inferioridade, ao invés de eu ter o the most, eu vou ter o the least. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ao invés de eu ter, vou botar aqui para vocês aqui, ao invés de ter o the most, por exemplo, aqui, olha para cá, eu vou ter o the least. Pronto. Da mesma forma que na outra no comparativo eu tinha o less, lembra disso? Ao contrário do more. Agora eu vou ter o the least ao contrário do the most. E assim como no comparativo, galera, que eu não tinha longo e curto para o inferioridade, aqui também eu não vou ter longo e curto para inferioridade, não importa o adjetivo. O menos vai ser the least. O menos inteligente, the least intelligent. O menos barato, the least cheap. Beleza? Não importa se é grande ou se é curto, vai ser the least. Beleza? Agora a gente entra nos advérbios. Os advérbios são uma outra categoria de palavras que tem umas coisas interessantes para a gente saber sobre eles. Vamos analisar aí rapidinho. O que são os advérbios, galera? Adverbs are words that modify a verb, an adjective, or even another verb. E aí ele é problemático porque o advérbio ele pode mudar um verbo, pode mudar um adjetivo ou pode mudar um outro advérbio. E eles expressam alguma coisa. Eles expressam manner, place, time or degree. Eles expressam modo, lugar, tempo e grau. E eles podem modificar até uma frase inteira, uma oração inteira. Então, olha lá, vamos analisar isso. Adverbs usually modify or qualify a verb. Então, modificam ou qualificam um verbo. Por exemplo, John speaks loudly. O John fala. De que maneira? De que modo? Como? Alto, loudly. Então, está relacionado a speaks. Afterwards, posteriormente, she smoked a cigarette. Quando que ela fumou um cigarro? Depois, posteriormente. Mary lives locally. Locally mostra o local onde ela mora. Ela mora pelas redondezas. Então, advérbios variados, alterando o verbo. Beleza, galera? E aí, ó, eles podem alterar um adjetivo também. The movie was good. Por exemplo, olha pra cá. The movie was good. Mas quando eu falo the movie was very good, eu estou intensificando um adjetivo. Então, uma palavra que modifica o adjetivo ela é um advérbio também. Então, olha lá. Se modifica, ó. The movie was very good, como falei pra vocês. Se é um good, e tem esse very aqui aumentando, então ele intensifica. Repara aqui, ó. That was extremely kind of you. A palavra kind como adjetivo significa bondoso, né? Então isso foi extremamente bondoso da sua parte. The trip was absolutely awesome. Então, awesome, incrível, absolutamente incrível, maravilhosa. Então, mexendo no adjetivo. Então, pode mexer no verbo, pode mexer no adjetivo e pode mexer num próprio advérbio. Olha aí, galera. Deixa eu voltar aqui. She drives incredibly slowly. Ela dirige, ó, o slowly tá mexendo no drives. Ela dirige vagarosamente, mas inacreditavelmente vagarosamente. Então tá mexendo um, tá mexendo no outro. Argentinian people speak really fast. Argentinos, pessoas argentinas falam rápido, mas eles falam muito rápido. Então é um advérbio alterando um outro advérbio. E aí, ó, nesse exemplo que eu dei, era só uma palavrinha com a outra. Às vezes muda uma frase inteira, uma oração inteira. Quer ver? Olha lá. Adverbs have other functions. They can modify a whole sentence. Ou então uma locução preposicional. Por exemplo, obviously, I can't know everything. Eu não posso saber tudo. De que maneira? De maneira óbvia. Então tá mudando, tá mexendo em tudo. Não tá mexendo só em everything, nem só em know, nem só em can't, nem só em I. É na frase inteira. Ou então, por exemplo, inside the door, dentro da porta, para dentro da porta. Logo que você entra, imediatamente logo na entrada da porta. Então, ó, não está mexendo só em inside, nem só em the, nem só em door, mas sim na expressão toda. Então, advérbios são palavras que, né,
auxiliam demais a construção frasal. E aí eles vão estar presentes e eles vão expressar aquelas 4 coisas que eu falei para vocês. E aí vamos olhar cada uma delas. Ó, elas podem ser advérbios de modo. E aí, ó, he's driving fast. Ele está dirigindo rápido. De que maneira? Rápido. They have been waiting patiently. Estão esperando de que maneira? Pacientemente. I play soccer well. Eu jogo futebol de que maneira? Bem. Pode dar ideia de grau, ó. She entirely agrees with you. Ela concorda com você inteiramente. Então, como um todo, num grau total. The statue is very beautiful. A estátua é muito bonita. Não é pouco, é muito. The exercises are more difficult. Os exercícios são mais difíceis, não menos. Olha o more aqui, ó, que a gente usou no nosso comparativo agora há pouco. Beleza? Ah, galera, aqui não é de degree, sorry, meu erro, tá? De frequency, tá? Como vai ficar para vocês aqui me escrito? Aí, ó, he never goes to school by car. Ele nunca vai. Com que frequência? Nunca. They always watch TV. Eles sempre assistem TV. I usually play soccer on Sundays. Eu comumente, normalmente, geralmente jogo futebol. Então tá indicando o quê? Alguma frequência. E para finalizar, os tipos de tempo. He went to school yesterday. Ele foi para a escola ontem. They might travel tomorrow. Eles provavelmente viajarão amanhã. I will live abroad someday. Eu vou viver fora do país algum dia. Marcando o quê? O tempo, o momento que isso vai acontecer. E aí, para a gente, né, dar uma finalizada na nossa aula, em que a gente falou aí, galera, de substantivos, adjetivos e advérbios. E aí eu tentei falar para vocês aquilo que era mais importante, na minha opinião, para a leitura, que era a pluralização dos substantivos, que é complicadinha, porque tem essas irregularidades, né, e elas podem aparecer no nosso texto. Tentei falar da questão deles serem contáveis ou incontáveis, porque lá na frente, quando a gente for ver quantificadores, né, os quantifiers, esse conhecimento vai ser importante, tá legal? E tentei falar do advérbio, porque ele floreia a nossa frase de uma maneira bem ampla, de maneira de dizer modo, de maneira de dizer tempo, de maneira de dizer frequência, de maneira de dizer todas essas coisas que a gente viu aqui. Beleza? Então, assim, para a gente finalizar, eu criei uma questãozinha novamente que vai tentar focar aí no advérbio, tá ok? Então, olha só, a gente tem aí uma chargezinha da menina encostada na parede, numa árvore, desculpa, e ela tá na neve, tá jogada ali na neve. Snowfall won't prevent me from leaning on my let things be tree. A queda da neve, né, a neve não vai me impedir, won't prevent me, de me apoiar, leaning on, me apoiar, assim, na minha árvore de deixa as coisas acontecerem. Então, let things be, uma expressãozinha de, eu vou encostar nessa árvore aqui, essa aqui é a minha árvore de deixar a vida rolar, de deixar as coisas rolarem. Ou seja, ela não está querendo se importar com nada, está querendo ficar ali encostada, está mais querendo que o mundo se acabe em barranco para ficar encostada, morrer encostada. Vamos lá. I bring along a specialist. Eu trago comigo um especialista. Aí, escuta, brush, que é eu esfregar de alguma coisa, tá? Who quickly sweeps away any accumulations. Que quickly, rapidamente, se a gente vir li, galera, se a gente vir li, a probabilidade de ser um adjetivo de modo é enorme. Então, olha para mim aqui. Se você tem um li numa palavra, a probabilidade daquela palavra ser um advérbio, mesmo que você não conheça, é muito grande, tá certo? Todas as palavras que terminam em li, elas são advérbios? Óbvio que não. Uma ou outra é um adjetivo e pode ser, por exemplo, um substantivo, no caso de lie. Mas a probabilidade de uma palavra ser um advérbio de modo, porque esse li é um sufixo formador de advérbio de modo, é muito grande, tá certo? Isso fica uma dica para vocês. Se vocês não conhecerem aquela palavra, pelo menos já sei que ela é provavelmente um advérbio. Que rapidamente varre, né? Sweeps away any qualquer acúmulo. Indique na tirinha um advérbio, e aí eu já dei a dica para vocês, o advérbio é o advérbio quickly, tá? Que significa rapidamente. Explique sua função. Dizer o modo, a função é modo, né? Advérbio de modo, que faz o quê? Que indica o quê? A velocidade que o cara realiza a varredura da neve nela, tá? E com que termo que isso se relaciona? Ou ele se relaciona com um verbo. Qual o verbo? O verbo sweeps, que é o verbo varrer, tá ok? Então isso serve para quê? Para que você fez essa questão com a gente, Daniel? Para você perceber que na minha frase,
eu tenho um advérbio que pode mudar a intensidade, o modo, o tempo que as coisas acontecem. Então, para eu ler melhor o meu texto, que é o que o Enem pretende que você faça, que quer saber se você faz, você tem que conhecer os elementos estruturais de uma frase. Então, não é a gramática pela gramática, é a gramática pela capacidade de estruturar a frase e reconhecer essa estrutura na hora da minha leitura textual. E aí, a minha interpretação, que é o meu objetivo maior no Enem, ser eficaz. Beleza, galera? Podem mandar as dúvidas, vou atualizar as dúvidas todinhas para vocês, tá legal? Tô sempre atualizando, ok? E aí, fiquem à vontade, alright? Bye bye and good luck!